Seja adorado, Senhor, seja exaltado, Senhor. Nós engrandecemos Teu nome, Jesus. Nós reconhecemos Tua glória, Senhor. Nós estamos diante de Ti mais uma vez neste lugar, meu Deus. Para, ó Deus, termos um encontro contigo e o Senhor já está no meio do Teu povo. E nós te pedimos, vem tocar em nós, Senhor. Vem tocar na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração. Nós te exaltamos, Cordeiro de Deus. Nós aplaudimos e adoramos o Senhor. Aleluia. Aleluia. Graças te damos, Senhor. Graças a Deus. Paz seja convosco, irmãos. Nós vamos iniciar a reflexão da palavra do Senhor nesta noite, continuando nesse mesmo espírito de adoração, porque o Senhor está no meio do seu povo. E Ele está aqui para abençoar as nossas vidas e falar conosco. Colossenses capítulo 4, dos versos 16 ao 18. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpras. Saudação de minha mão, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Peça ao Espírito Santo que fale com você nesse momento. É o momento da pregação da palavra do Senhor, é o momento do sobrenatural de Deus acontecer no meio de nós. E Ele está pronto para fazer. Se alguém estiver pronto para receber, então a obra de Deus vai acontecer neste lugar. Ó Deus, santifica o Teu povo, Senhor, por meio da Tua palavra viva e eficaz. Nós estamos aqui, Senhor, fala conosco. Tu mesmo nos trouxeste, o Senhor mesmo nos deu força para estarmos na Tua casa mais uma vez. E a Tua palavra lida agora será, ó Deus, ministrada aos nossos corações. Então eu te peço, Espírito de Deus, ilumina nossa mente, nosso entendimento, para que não sejamos apenas tolos ouvintes, Senhor, mas sejamos sábios e prudentes, ouvindo, aprendendo, discernindo a verdade e a vontade do Senhor, e nos sujeitando a ela, Deus, como servos que somos, dizendo, eis-nos aqui, faça na nossa vida a Tua vontade, meu Pai. Para a glória do Senhor eu te peço, fala conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Acomode-se no seu lugar, por favor. E nós vamos, nesse dia, encerrar o nosso estudo nessa carta de Paulo aos Colossenses. Começamos exatamente no dia 24 de novembro de 2015. Então, já estamos há quase 1 ano e meio estudando essa epístola. Nós não esgotamos o que ela tem para nos ensinar, é claro. Se voltarmos nela, daqui a algum tempo, nós vamos ver tantas outras coisas que nós não conseguimos ver nesse período. Mas tenho certeza que Deus falou grandemente conosco, né? Na semana que vem, então, começaremos um novo estudo, um novo tema que o Espírito Santo está colocando no nosso coração. E, nessa conclusão da sua conversa com os cristãos da cidade de Colossos, depois de ter instruído esses irmãos a respeito de coisas tão extraordinariamente importantes e necessárias para a vida cristã, a gente não pode ficar aqui nos recapitulando muito, senão nós vamos ficar todo o tempo da ministração de hoje fazendo isso. Mas você vai se recordar que a grande preocupação inicial do apóstolo Paulo era combater os falsos ensinos que estavam chegando àquela comunidade. Pessoas que tinham feito uma mistura de verdades apostólicas com outras coisas que eram próprias de religiões praticadas por outras linhas naquele tempo. Então fizeram uma mistura e estavam tentando dessa forma confundir os cristãos de Colossos. Por conta disso, o apóstolo Paulo, que nessa ocasião estava preso em Roma e que nunca foi visitar pessoalmente aquela igreja, mas recebe essas notícias, ele então, na inspiração do Espírito Santo, lhes escreve, e o seu primeiro cuidado era justamente dizer que a verdadeira doutrina de Cristo, ela não tem confusão, ela não tem contradição. Que o verdadeiro ensinamento de Cristo, ele é sólido e ele é absolutamente confiável, porque ele exalta o que é digno de ser exaltado. Paulo começa, então, defendendo o cristocentrismo, o fato de Cristo ser o centro
da fé cristã e da nossa comunhão com o Pai, o Criador, o Todo-Poderoso. É por meio de Cristo que todas as coisas acontecem na vida daqueles que querem se achegar a Deus, se achegar ao Pai. Paulo vai falar disso em outras porções das suas epístolas, porque isso é a coluna principal da fé cristã, a identidade e a excelência da pessoa de Jesus Cristo. Por nenhum outro meio pode haver reconciliação da criatura com o Criador, por nenhum outro meio pode haver comunhão do homem com Deus, é só por meio de Jesus Cristo, e isso não é de agora, isso é desde o Éden. Ainda que Paulo mencionou a questão da lei do Antigo Testamento, mas o tempo todo ele mencionou, instruiu e ensinou, dizendo que ela foi útil justamente porque ela apontava para Cristo, porque ela trazia figuras da pessoa e da obra de Jesus Cristo. E uma vez que o Senhor Jesus Cristo veio e consumou o seu ministério, que nos proveu a redenção, as coisas próprias da lei, elas se tornaram obsoletas, ultrapassadas, desnecessárias, porque aquilo que elas representavam agora já estava presente na vida dos homens, porque chegou a plenitude dos tempos e aquele anunciado desde o Éden se manifestou no meio dos homens, se fez carne, habitou no meio de nós, cumpriu o seu chamado, o seu ministério, a sua missão e efetuou o nosso resgate, nos transportando do reino das trevas para o reino da luz, rasgando a cédula que era contrária a nós. Lembram dessas coisas? Nós estudamos tudo isso desde o início dessa jornada que foi estudar a carta aos Colossenses. Depois de falar dessas coisas tão importantes e essenciais para a fé cristã, então, a partir do capítulo 3, você se lembra, ele começa a organizar a ética na conduta, no comportamento dos cristãos. Ele começa a dizer, porque nós sabemos dessas coisas, porque nós cremos nessas verdades a respeito de Cristo e do que efetivamente Ele providenciou em nos reconciliar com o Pai, a nossa conduta hoje tem que retratar isso, essa amizade com Deus, essa comunhão com Deus, essa harmonia com Deus. Nós não estamos mais na contramão de Deus. Não é apenas uma questão de credo religioso, é uma questão de vivência. Cristianismo é vivência. Então, a partir do capítulo 3, ele fala que nós temos que pensar nas coisas de cima, que nós temos que falar das coisas de cima, buscar as coisas de cima, mortificar a nossa carne, abandonar tantas coisas e aprender tantas outras. Nisso tudo ele está falando da ética, da conduta, do comportamento que combina com a confissão de fé. Se eu digo que eu conheço a Deus, se eu digo que eu vivo agora em comunhão com Deus, como eu posso agir de forma a desagradá-lo, desafiá-lo e desobedecê-lo o tempo todo? Então, conhecer a Deus não significa automaticamente se tornar amigo dele, estar aliançado com ele, alinhado com ele. Isso é uma coisa que eu vou refletir na minha maneira de viver. Muitas pessoas dizem, não, eu já sei tudo de Bíblia, eu leio. Tudo bem, saber é importantíssimo, é crucial, mas não significa automaticamente que a pessoa criou aquele comprometimento com o que agora ela sabe. Paulo diz que a gente mostra que tem esse comprometimento nos nossos relacionamentos. Lembra que ele fala da vivência conjugal, ele fala do relacionamento dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, dos patrões com os empregados, dos empregados com os patrões. Ele foi entrando em todas as áreas da vida cotidiana dos cristãos, para tentar mostrar que a fé meramente litúrgica, aquela que rege apenas as nossas práticas religiosas, ela não cumpre o seu papel. O seu papel, para ficar completo mesmo, ele tem que olhar esse lado, mas ele também tem que estar conduzindo e lançando luz sobre todas as nossas práticas. Tudo tem que estar em coerência com a verdadeira ética bíblica, com a verdadeira ética cristã. Isto posto, o que a gente compreende? Que nós não temos como deixar de conhecer o texto bíblico. Nós não temos como desejar ser cristãos e não nos impor de uma maneira muito regular o estudo da palavra de Deus. Porque não há como agradar a Deus sem saber o que agrada a Ele. E como eu vou saber o que agrada a Ele, senão pelo documento que Ele deixou para a humanidade, que são as Sagradas Escrituras. Por isso nós estudamos, e isso é o que ele vai falar justamente aqui no versículo 16. Ele está dizendo, e quero repetir, quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, leia vós
também. Isso era a forma como as verdades bíblicas e as verdades do cristianismo estavam sendo inspiradas nos apóstolos e transmitidas às congregações. Eles ainda não tinham o Novo Testamento completamente compilado. A gente comentou isso na pregação de domingo. O Novo Testamento não foi completamente escrito até o final do primeiro século. Só então o apóstolo João, já contando mais de 90 anos de idade, recebe a inspiração do Espírito Santo e escreve o último dos livros da Bíblia, que é o Apocalipse. Então, desde a crucificação, a ressurreição, a ascensão do nosso Senhor, daí para frente foi que o Espírito Santo começou a inspirar os homens que escreveram o Novo Testamento. Eles registraram a biografia de Cristo nos evangelhos e depois as epístolas, que são todo o código de conduta, toda a correção de conduta na vida dos cristãos. São os ensinos apostólicos. Eles não tiveram o conjunto todo que hoje eu tenho, que hoje você tem. Os cristãos do primeiro século, não, nem do segundo, nem do terceiro. Eles foram ter isso bem mais na frente, quando foram organizados os livros do Novo Testamento e então ajuntados e colocados na mão dos cristãos, ou naquela oportunidade, na verdade, na mão do clero. Mas o que o apóstolo Paulo está fazendo é mencionando uma verdade importante na mentalidade dos cristãos daquele começo da história da igreja. As verdades que o Senhor Deus inspirava os apóstolos para serem levadas e ministradas a uma determinada cidade, eram verdades para todo o conjunto dos cristãos. Então, ainda que às vezes fossem respostas objetivas a situações específicas daqueles lugares, mas o princípio apresentado era o mesmo que deveria prevalecer em todas as congregações. Se a gente estudar, por exemplo, a Epístola aos Coríntios, nós vamos ver que Paulo está lidando ali com problemas muito sérios daquela congregação, que muitas vezes não estavam acontecendo na igreja de Roma, muitas vezes não estavam acontecendo na igreja de Filipos. Mas os ensinos que Paulo transmite ao resolver as questões próprias da cidade de Corinto eram princípios para o cristianismo como um todo. Então, norteariam a conduta dos cristãos, entendo esses problemas ou não, ou para resolvê-los ou para evitá-los. Eles saberiam como fazer estudando os escritos apostólicos. Por isso, aqui no versículo 16, ele dá essa orientação. Ele diz à igreja de Colossos que aquilo que estava sendo enviado para eles não deveria ser desconsiderado, não deveria ser arquivado, deveria ser lido diante de toda a congregação. Eles deveriam tomar ciência de todos esses ensinamentos que, pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo estava transmitindo àquela congregação. Eles estavam enfrentando o problema da invasão dos hereges. Então, havia respostas ali para eles a respeito disso. Mas não só sobre isso. Haviam orientações a respeito da ética cristã, dos relacionamentos cristãos. Enfim, instruções para a vida diária deles. Eles deveriam ruminar aquilo. Eles não deveriam ouvir como coisa qualquer. Eles deveriam ouvir, refletir, ouvir de novo, aprender. E depois eles deveriam transmitir esses ensinamentos à igreja da cidade vizinha, a cidade de Laodiceia. Laodiceia também tinha recebido algum escrito apostólico, e Paulo menciona aqui, e diz assim: depois que a de vocês forem lida para vocês, envia para a igreja de lá, e pede a deles e traz para vocês lerem também. O que significa? Que os ensinos são os mesmos para todas as congregações. Ainda que houvessem particularidades de cada região, de cada lugar, de cada localidade, mas as doutrinas que sustentam a fé cristã são as mesmas. O que a gente entende disso hoje? Que a mesma Bíblia que precisa ser estudada e entendida e obedecida por alguém que está numa denominação, deve ser estudada, entendida e obedecida pelo que estiver em outra denominação. O que muda é o histórico dessa denominação, o que muda é a maneira como as lideranças de cada denominação coordenam seus trabalhos e orienta a sua membresia, mas as questões relacionadas à conduta cristã, à doutrina cristã, às verdades do reino de Deus não mudam. Não há uma Bíblia para uma denominação e outra Bíblia para outra denominação. Não há uma instrução para uma denominação e outra instrução para outra denominação. Porque Jesus Cristo deixou na terra uma única igreja. Ele é cabeça de um corpo só. Ele não tem vários corpos com uma só cabeça. É um só corpo, para um só cabeça, que é Jesus Cristo.
Amém, meus irmãos? Porque que nós comungamos com os irmãos de todas as denominações e encontrando-os, nós podemos cumprimentá-los com a mesma paz, porque nós não somos de famílias diferentes, somos da mesma família, a família cristã. Aquilo que eles precisam aprender, nós precisamos também. É o que está nas Sagradas Escrituras. Muito bem. No versículo seguinte, o versículo 17, Paulo faz um alerta bem pessoal. Ele fala assim: dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para que o cumpras. Então, ele está citando aqui uma pessoa que não é citada em nenhuma outra porção das suas cartas. Nós vimos 2 semanas seguidas, anteriormente, quando o apóstolo Paulo vai apresentar a sua equipe ministerial. Lembra que a gente falou disso? E nós falávamos que eram pessoas que Deus ia associando ao ministério do apóstolo Paulo, trabalhavam junto com ele, na mesma visão que ele. Alguns prosperavam, alguns davam os deslizes, depois se recuperavam. Houve quem deu um deslize e não conseguiu se recuperar, ficou perdido mesmo, abandonou não só o ministério, como abandonou Cristo também. E parecia que ele tinha acabado a sua lista, mas aqui no finalzinho da carta, ele lembra de alguém que justamente estava em Colossos. E pela forma como a coisa é colocada, nós entendemos que ele tinha sido um dos auxiliares, dos componentes da equipe do apóstolo Paulo. E talvez agora Paulo estava recebendo alguma informação sobre aquele obreiro, sobre aquele trabalhador na seara do Senhor, que dava a ele esse entendimento de que Arquipo não estava honrando o chamado que recebera do Senhor. Então ele diz de uma forma assim muito direta, ele diz para aquela membresia e diz para toda a liderança daquela membresia que advertissem aquele homem. Que ele não apenas fosse apoiado, não apenas fosse ajudado, não apenas fosse compreendido, não apenas recebesse a compaixão dos irmãos, não apenas recebesse as intercessões dos irmãos, porque disso tudo ele fala no livro, mas agora ele também fala que aquele irmão deveria ser advertido. Ele deveria ser chamado à atenção a respeito de uma coisa muito séria, que é um chamado de Deus, que é um ministério recebido do Senhor. Hoje, meus irmãos, infelizmente, as pessoas banalizam muito aqueles que trabalham fazendo a obra de Deus. Quem banaliza? Os de fora do meio evangélico, os de dentro do meio evangélico, que estão sem atuar em nenhum departamento, e às vezes os próprios que atuam em departamento diferente banalizam o serviço do outro. Ou aquele próprio banaliza o seu próprio serviço. Na medida que os séculos foram passando, foram se sucedendo, infelizmente, as pessoas, nós fomos perdendo o sentido de nobreza que há no chamado ministerial. Nós fomos perdendo o sentido da dignidade que há no trabalho ministerial. Quando eu falo trabalho ministerial, eu não estou me referindo apenas e exclusivamente ao ofício pastoral. Mas, como você viu aqui, o apóstolo Paulo era o líder, mas ele não trabalhava sozinho. Havia uma equipe que trabalhava junto com ele. Se não fosse essa equipe, ele não daria conta sozinho. Então, todos os que fazem parte de uma equipe de trabalho, que foram por Deus capacitados de uma maneira ou de outra, nunca deveriam perder de vista algumas coisas. Primeiro, se eu recebi de Deus uma oportunidade que se traduz em um talento, em uma habilidade, em uma capacitação, alguma coisa que me permite executar algum trabalho para o reino de Deus, alguma coisa que me permite contribuir para que a obra de Deus seja realizada no meu bairro, na minha cidade, no meu país, no mundo. Se eu fui qualificada de alguma forma, não importa qual forma, mas se eu fui qualificada de alguma maneira para trabalhar pelo reino, para o reino, contribuir e me associar aos demais para o cumprimento da obra de Deus na face da terra, eu preciso entender uma coisa. Primeiro, que é justamente como Paulo fala com Arquipo, alerta ele, adverte ele, seja atento, seja criterioso, não seja desmazelado, seja alguém que toma conta do seu próprio chamado.
é uma responsabilidade particular, é uma responsabilidade individual, porque é uma credencial dada pelo Senhor da igreja. O apóstolo Paulo vai falar disso, era como ele se sentia. Por exemplo, 1 Coríntios 1:12, olha o que ele diz, da experiência dele mesmo. Eu falei o quê? Me desculpem, eu errei. É 1 Timóteo. 1 Timóteo 1:12. Diz assim: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso. Por que ele está dando graças aí, gente? Ele explica, por quê? Olha a maneira como ele entende o chamado dele e o trabalho dele. Ele diz, eu dou graças àquele que me fortaleceu. Para não deixar dúvida, ele fala o nome daquele, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí ele vai explicar por que nesse momento ele está dando graças a Deus. Ele diz, porque me julgou fiel, pondo-me no ministério de quem, Paulo diz? Me ajuda a interpretar. Ele diz assim, eu dou graças àquele que me fortaleceu. Quem é aquele? Jesus Cristo. Aí ele vai explicar agora por que ele está dando graças a Jesus Cristo. Por quê? Para aí. Primeiro, eu dou graças a Ele porque Ele me julgou fiel. Ele me observou. Ele me viu, ele viu eu chegar para o Evangelho. Ele viu quando eu ainda não fazia parte, quando eu era um ignorante, um arrogante, um rebelde, um desobediente, um inimigo de Deus. Aí ele mesmo me atraiu e eu cheguei para o meio do povo dele. Aí ele foi me observando no meio do povo dele. Ele foi vendo o meu trato, ele foi vendo o meu crescimento, ele foi vendo o meu desenvolvimento, ele foi vendo que eu não estava movido por um entusiasmo passageiro. Eu não estava movido por curiosidade, como será que esse povo faz? Eu não estava movido por nada que não fosse uma conversão sincera, uma humildade real, um desejo sincero de viver agora do jeito que agradasse a Ele. Aí Ele me julgou por fiel. Ele viu que o que eu tinha era uma experiência genuína com Ele. Não era alguma coisa, sabe, muito frágil, que qualquer circunstância ia me fazer virar a cabeça e falar assim, bem que eu queria, mas não deu certo. Não, Ele me deu um prazo, Ele me deu um tempo, Ele me observou. Se você observar a história do apóstolo Paulo, no relato do livro de Atos e outras porções dos seus escritos, você vai ver que ele vai contar que houve aquela primeira experiência, quando ele estava viajando para Damasco, e ao meio-dia ele viu aquela luz forte que lhe cegou, e ele teve a sua experiência de conversão. Depois disso, ele mesmo vai contar que ficou 14 anos. Ele ficou 14 anos antes de começar o seu ofício ministerial, trabalhando em alguma igreja de forma muito subalterna, muito submisso à liderança daquela igreja. Ele estava ali aprendendo, ele estava ali aprofundando as suas convicções cristãs. Ele ficou um prazo, ele ficou um tempo estabelecendo suas convicções e aumentando o seu conhecimento das verdades do reino de Deus. Ele era um profundo conhecedor do Antigo Testamento, mas as coisas da graça, da dispensação da graça, ele não conhecia. Então, ele mesmo conta que por 14 anos ele esteve quase que recluso, porque ele não transitou entre cidades e países, ele ficou num só lugar, sendo treinado, sendo instruído. Lá na frente, se não me engano, escrevendo a Timóteo, ele fala da necessidade de pessoas se apresentarem para fazer a obra de Deus, mas ao mesmo tempo ele diz, os neófitos não. Os neófitos, não permita que eles ensinem, porque eles ainda não têm o que ensinar. Quais são os neófitos? Os recém-chegados, os que acabaram de nascer na fé. Não se pode julgar sobre eles uma responsabilidade tão grande. Eles ainda não têm base, eles ainda não têm formação. Eles precisam ser observados pelo Senhor. Eles precisam viver o momento deles de desenvolvimento, de crescimento. Às vezes a pessoa está lá fora
E antes da conversão é uma pessoa tão dinâmica, em todo lugar que está, quer fazer, e não sabe ficar parado. E não é porque quer aparecer, não. É o estilo da pessoa, ela é dinâmica, ela é produtiva. E aí ela se converte, ela chega na igreja e mal passou 2, 3 meses, já vira para o pastor. Onde é que eu vou trabalhar? Eu quero pregar. Eu quero pôr a mão na cabeça do povo e orar para o povo. Eu quero estar lá na frente da sexta-feira, expulsando demônio. Não, eu não sei ficar parado, Deus sabe. Eu lá fora fazia, acontecia. Agora é que eu vou trabalhar de verdade. Não é prudente. Não é assim que a coisa deve funcionar. Lembra Jesus Cristo? Ele começou o ministério dele e pertinho dele estavam quantos ajudadores, quantos auxiliares? Os mais próximos eram 12. E todos aqueles 3 anos que Jesus esteve trabalhando com eles fizeram alguma coisa ou eles só observaram? Na grande maioria do tempo, eles só observaram. No finalzinho daqueles 3 anos, ele envia 70 para que eles fossem de 2 em 2, numa jornada missionária. E envia, orientando, dando para eles todas as instruções, e eles voltam trazendo um relato de sucesso ministerial naquela jornada, porque eles foram treinados primeiro, depois eles foram enviados. Até porque tudo que se fizer no reino de Deus, na obra de Deus, envolve batalha espiritual, porque em qualquer área que o reino de Deus avança, ele está avançando em cima de quê? Do reino das trevas. O território do reino avança conquistando um território que já está dominado pelas forças do inferno. Foi assim que eu fui alcançado. Foi assim que você foi alcançado. Nós não estávamos do lado de cá, nós estávamos do lado de lá. O reino foi lá e me alcançou, e te alcançou. Isso envolve batalha, isso envolve combate. E uma pessoa recém-chegada, ela ainda não tem treinamento em vida de oração, de consagração, de vigilância. Ela ainda não tem as bases dos princípios da palavra de Deus para ela entender a si mesma, para ela não receber as acusações do adversário e acabar se intimidando. Então, a obra de Deus não é bagunça. A obra de Deus é feita da forma mais ordeira que você possa imaginar, porque Deus é assim. Ele é Deus de ordem e decência. Deus não é Deus de confusão. Nós temos falado sobre isso aqui. Então, quando o apóstolo está falando assim, Deus, o Senhor Jesus Cristo, a Ele eu dou graça porque Ele me julgou fiel. Eu vim e Ele foi me dando as oportunidades, eu fui correspondendo. Ele foi me dando pequeníssimas oportunidades de aprender com esse, de aprender com aquele, de desenvolver na oração, desenvolver no estudo da verdade do reino. E Ele foi observando que eu não estou brincando com as coisas espirituais. Ele foi observando que eu não estou oscilando, ora digo uma coisa e ora digo outra. Ele está percebendo a minha sinceridade, a minha lealdade, a minha fidelidade. Diante de tudo isso, o que Deus fez comigo? Ele me pôs no ministério. Só que Paulo coloca uma expressão ali que a gente precisa lembrar. Dou graças àquele que me fortaleceu, a Jesus Cristo nosso Senhor, porque Ele me julgou fiel, e porque me julgou fiel, me colocou no ministério que é dele. Me colocou no ministério que é dele. Então, a capacidade que Deus deu ao apóstolo Paulo, especificamente, era de ensinar as verdades do reino. Mas essa não é a única capacidade que Deus distribui no meio do seu povo. Ele pode dar a cada um uma capacidade diferente, mas não significa que uma coisa seja mais importante do que a outra. Tudo quer dizer o quê? Faz parte do ministério que pertence a Jesus Cristo. E se é dele, a quem eu vou prestar contas? A ele. Então, por isso, Paulo está alertando Arquipo e pedindo à igreja que o admoeste, dizendo, admoesta Arquipo, que ele observe, que ele seja cauteloso, que ele vigie, que ele seja uma pessoa atenta ao seu próprio ministério. É uma pena, irmãos, o que a gente vê acontecendo nas igrejas nos dias de hoje. Porque dentro de cada local, dentro de cada congregação, o Senhor Jesus distribui talentos. Eu sei que Deus é justo. Eu sei que Deus é Deus de ordem, é Deus de paz, é Deus de ver as coisas acontecendo e quer ver a obra dele avançando. Então eu nunca, jamais vou poder acreditar que o Senhor Jesus reúne um povo num lugar
e não distribui talentos no meio daquele povo. Porque ele sabe, não tem como uma congregação trabalhar para o reino dele crescer com talentos próprios, se não for com os talentos dele mesmo. Não tem como, porque a obra toda é espiritual. E os nossos recursos pessoais, intelectuais, de simpatia, nada disso é suficiente para fazer a obra de Deus crescer num lugar. Então, se ele reúne um povo no lugar, ele sabe que esse povo precisa de talentos, de dons e de ministérios que são dele e que não tem como a gente adquirir se ele mesmo não derramar sobre nós. Então eu digo, se em todos os lugares existe essa quantidade necessária, suficiente de dons, talentos e ministérios, todos os lugares a obra de Deus era para estar deslanchando. Todos os lugares, a obra do Senhor era para estar acontecendo da forma mais progressista que se pudesse imaginar. A coisa era para estar evoluindo assim, de maneira rápida e sólida, porque os talentos que Deus dá garantem isso. Mas infelizmente não é o que a gente vê acontecer. Por que será que não acontece como deveria acontecer? Por causa de situações como esta. Pessoas como Arquipo, que são honradas por Jesus Cristo e recebem algum dom, algum talento, mas elas não lidam com isso, com a dignidade que a coisa merece. Muitas vezes, nós estamos preocupados em vigiar como o outro está trabalhando. Nós estamos preocupados em julgar e avaliar o trabalho do outro. É impressionante o tempo que se perde no meio cristão evangélico. De cristãos que têm algum chamado, têm algum talento, têm alguma qualificação, mas não presta atenção no seu próprio chamado. Não enxerga as falhas e deficiências do seu próprio trato, com o seu próprio chamado. Mas tem uma agilidade para pontuar aonde os outros estão errando. Tem uma rapidez para identificar aonde os outros estão errando. Tem uma facilidade para argumentar e condenar e acusar e julgar pedra em cima do outro. Porque você está trabalhando muito mal, porque você não sabe trabalhar, porque você está errando nisso, naquilo e naquilo outro. E não enxergam o que deveriam enxergar de si mesmos. Por quê? Porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Paulo está dizendo, exorta esse camarada, fala com Arquipo, enquanto ainda é tempo, honra o chamado que Deus te deu e cuida do teu serviço. Olha para o teu serviço. Em todos os segmentos da igreja a gente vê isso. Gente com essa índole, com esse ímpeto de criticar o que o outro está fazendo. Paulo diz, usa todo esse potencial de avaliação sobre você mesmo. Observa como você está trabalhando, observa como você pode melhorar, observa como você pode se dedicar mais, porque desse teu empenho depende o avanço da equipe inteira. Porque um só, meia dúzia só, se dedicando ao máximo, vai ser puxado e não vai chegar aonde poderia chegar. Mas se todos tiverem o mesmo zelo, se todos tiverem a mesma dedicação, é impressionante, meus irmãos, como às vezes a gente vê igrejas em que as pessoas viram e falam assim, por que o meu nome não está na escala esse mês? Seja de que departamento for. Eu fui lá olhar a escala do mês e meu nome não está lá. E a pessoa cria um barraco, porque o nome dela não está na escala. E ela não lembra que no mês passado o nome dela estava na escala 2 vezes e nas 2 vezes ela não compareceu. Disso ela não lembra. Disso ela não lembra. E não pode ninguém ir lembrá-la também não. Porque ela vem com 7 pedras na mão. É porque eu trabalho, é porque eu trabalho. Mas quem que Deus chama que não trabalha? Deus só chama quem trabalha mesmo. Deus só gosta de trabalhar com quem gosta de trabalhar mesmo. Então as pessoas, elas amam muitas vezes o seu nome escrito aqui, ali e acolá, mas elas não honram as oportunidades que o próprio Senhor lhes concede de fazer a obra do Senhor.
Eu não digo que não haja situações em que, por motivo justo, uma pessoa cujo nome esteja numa escala do seu grupo de trabalho não possa cumprir aquela escala, seja por um motivo de trabalho, de uma hora extra, seja por motivo de uma viagem, seja por motivo de doença. Existem falhas que são justificáveis, sem dúvida nenhuma. E não é dessas que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que elas simplesmente não desocupam o lugar. Elas fazem questão de manter o nome, manter o rótulo, manter o título, que são isso no reino de Deus. Mas elas não entendem que a honra maior não é o título. A honra maior é se dedicar ao chamado. A honra maior é virar para Deus e dizer: Senhor, é com muita alegria que eu tiro o meu serviço hoje. É com muita alegria que eu cumpro a minha tarefa hoje. Eu não estou sendo explorada pelo meu Salvador. Eu estou sendo honrada por Ele. Existe uma singularidade no trabalho da igreja. Há pessoas muito questionadoras e há pessoas muito com a mente assim muito carnal. E às vezes elas dizem: mas você não acha que todo mundo que trabalha na igreja então deveria receber um salário? Qual igreja teria condição de fazer isto? De assalariar todos os que de alguma forma trabalham naquela congregação? Ah, mas então pelo menos os que têm nome de pastor. Mas em qual igreja? Os que não são o titular, os outros pastores, trabalham tanto quanto outros líderes da igreja? Dificilmente, normalmente, pastores auxiliares não trabalham tanto quanto líderes de departamentos trabalham. Nós temos aqui na igreja, por exemplo, departamentos que funcionam todos os cultos. Então você vai ver, por exemplo, departamento infantil. Todos os cultos esse departamento está funcionando. É um trabalho leve? O que você acha? Me fala assim, do fundo do seu coração, na sua avaliação, o que você acha? É leve esse trabalho? Pois esse é um departamento que trabalha todo o culto. E eu te pergunto, aqui nesta igreja, nós os pastores auxiliares, nós trabalhamos, o volume de trabalho nosso se compara ao volume de trabalho desses irmãos? A diaconia dessa igreja trabalha todos os dias que essas portas se abrem para cultuar ao Senhor. O diaconato está em atividade nesta igreja. O volume de trabalho do diaconato é maior ou menor do que daqueles que têm uma credencial de pastor nesta igreja? É maior. Então como que a gente seria justo para assalariar todo mundo? Alguém diria: não, mas é impossível que alguém que não seja um pastor esteja sendo assalariado. Eu diria: é injusto que alguém que ainda que não seja um pastor, mas trabalha muito mais do que um pastor, não seja assalariado. E não há uma igreja que dê conta disso. E não foi isso que a palavra de Deus ensinou. A verdade do reino dos céus é que o Senhor Jesus não nos está explorando. O serviço que nós prestamos ao Senhor não é de graça, não é caridade. É caridade, irmãos? É assim que nós entendemos? Nós estamos nos dedicando, graças a Deus, todos os departamentos dessa igreja funcionam. As pessoas, elas se expressam mal, elas costumam dizer assim: aquela ali é a igreja do pastor Roberto e da pastora Elza. É por não terem uma outra expressão que elas falam dessa forma, mas essa não é a expressão correta, porque não estaríamos nesse ponto do crescimento se fôssemos só nós dois. Se não houvessem liderança trabalhando ferrenhamente, dedicadamente em todos os departamentos desta igreja, nós não daríamos conta. Não há quem dê conta de trabalhar sozinho. E nós oramos e dizemos: Senhor, levanta mais pessoas para nos ajudar, porque em todos os departamentos está havendo sobrecarga de serviço sobre aqueles que estão dispostos a fazer a obra do Senhor. E como é que eles fazem? Voluntariamente. Fazem voluntariamente. Voluntariamente é uma coisa, fazer por caridade é outra. Nós fazemos voluntariamente ou nós fazemos por caridade? Nós fazemos com alegria no nosso coração. Nós estamos no ministério, eu digo para você, esse ano eu fiz 30 anos de ministério, 30 anos trabalhando, depois de começar a pastorear. Porque se for contar os anos anteriores, chegava a 40. Sabe há quanto tempo eu sou remunerada pelo que eu faço? Há apenas 5 anos. Antes disso, como é que você fazia, pastora Elza? Do jeito que você faz. Voluntariamente,
trabalhando e muitas vezes usando do meu pouco salário no serviço lá de fora, para ajudar a pagar as contas da igreja que eu estivesse pastoreando. Às vezes a pessoa olha lá na frente e vê, nossa pai, mas agora olha a vida desse pastor, daquela pastora. Quando é que você está vendo a vida dessa pessoa? Hoje. Você não viu lá atrás. Quem que viu lá atrás? O Senhor deles. O Senhor deles. Honra o Senhor no dia de hoje. Ele te exalta amanhã. E se não for Ele que te exaltar, não espere exaltação de mais ninguém. Porque a única que nos interessa é a que vier das mãos dEle. E quando ela vier, Ele não está preocupado se alguém está revoltado com isso, está criticando aquilo, porque é a justiça dEle atuando na vida daqueles que são fiéis a Ele, na face da terra. Então, meus amados, Paulo está escrevendo e dizendo para aqueles irmãos, exorta esse rapaz, fala para ele o seguinte, se tu não tomar mais cuidado, e não lidar com a tua oportunidade de ajudar no reino de Deus, com um pouco mais de dignidade, de honra e de empenho, você vai perder a sua chance. Ele poderá descredenciar você, porque a obra dele não vai parar porque tu parou, ele vai colocar outro no teu lugar. Outro, ele vai honrar outro, ele não vai ficar esperando tua boa vontade. Então, irmãos, não importa o que ele nos chamou para fazer, o que quer que seja, faz parte do ministério dele. Então, por isso, tem que ser feito de todo o nosso coração. Tem que ser feito com toda a nossa dedicação. Porque senão, nós estaremos tratando com desleixo e desprezo o ministério de quem? De Jesus Cristo. Amém? Quero ver outras palavras do apóstolo Paulo sobre isso. Segunda a Timóteo agora. Capítulo 2, versos 4 e 5. Segunda a Timóteo, capítulo 2, versos 4 e 5. Encontramos? Ele diz assim, ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar... Olha só, olha o que Paulo está confirmando aqui. Ninguém que, no primeiro versículo que nós lemos, ele diz assim, ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida. Nós fomos convocados para um exército, o exército do Senhor. Nós somos parte de uma equipe, montada e preparada pelo próprio Senhor. Aí Paulo diz, se você entende a seriedade disso, cuide da sua reputação. Talvez fosse esse o problema com Arquipo. Talvez ele estivesse desmazeladamente permitindo que condutas não muito corretas dessem a outras pessoas o direito de questionar sua lealdade, sua dignidade, sua honestidade. Então, quando ele fosse fazer a obra, quando ele fosse ministrar a palavra, as pessoas não dariam tanto crédito ao que ele falava, por conta da conduta dele, inadequada. Talvez fosse isso, Paulo não deixa muito claro, mas é possível, porque isso acontece com muitas pessoas, que às vezes estão na igreja, tirando o serviço, fazendo a obra de Deus, mas acabou o culto, então elas se liberam e lá fora agem de uma maneira tão mundana, tão ímpia, e alguém que está frequentando a igreja daquela pessoa, passa por ela na fila de um banco, na fila de um mercado, e vê a conduta daquela pessoa. No domingo seguinte, chega na igreja e vê aquela pessoa em cima do altar, tocando, cantando, pregando. Vi a pessoa aqui na sexta-feira, pondo a mão na cabeça de alguém para orar. Vi a pessoa subindo com as tias para poder cuidar das crianças. Vi a pessoa, sabe, no uniformizado, tirando serviço de diácono. E a pessoa ali está numa postura corretíssima. Mas se encontrar essa pessoa em qualquer outro ambiente que não seja o religioso, então esse novato na igreja vai falar assim, como assim? Como assim que funciona esse negócio? Lá na igreja faz tão bem feito, lá na igreja é tão usado, lá na igreja é tão bonito a maneira que trabalha, mas olha a conduta dessa pessoa aqui fora. Talvez tivesse a ver com isso. Paulo está dizendo, o que milita não se comprometa com as coisas dessa vida. Observe a sua conduta, não só quando você está dentro da igreja.
Não só quando você estiver oficiando aquilo que é a sua obrigação ou a sua responsabilidade no culto e na igreja. Qualquer lugar que você estiver, a glória de Deus tem que brilhar através da sua vida. Nós temos que lembrar, meus amados, nós estamos envolvidos com a coisa mais séria que acontece na face da terra, que é a obra de Deus. As pessoas estão por aí desonrando a obra de Deus por causa de escândalos. Escândalos que dificilmente, coisas erradas, que dificilmente acontecem dentro do templo. Acontecem do lado de fora. Por pessoas frequentadoras do templo, trabalhadoras no templo. Mas porque estão fora do templo, imaginam, aqui eu posso liberar geral. Não é assim que funciona. Porque, na verdade, antes de esse ser o templo, nós somos o templo. Onde habita o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes o Senhor Jesus falou assim, muitos são chamados, porém, como assim, Senhor? É porque há pessoas que a mente delas não entende que a coisa é séria, a coisa não é de homens, o ministério é de Jesus Cristo. Foi lhe dada uma honra, foi lhe dada uma oportunidade, quando ela achou que ia deslanchar, o próprio Deus botou uma barreira na frente dela. Por quê? Porque ela não estava honrando aquilo que estava sendo lhe confiado. Então, meus amados, nós temos que ser muito zelosos das oportunidades que Deus nos permite. Haverá alguém que dirá assim, o quê? Se a coisa é tão melindrosa assim, eu nunca vou fazer nada, isso é perigoso demais. Não, isso também é desonrar o Senhor, isso é se acovardar. Nós temos que dizer, me ensina, Senhor, me ensina a trabalhar na igreja. Mas também me ensina a ter uma conduta digna de alguém que trabalha na obra do Senhor. Eu tenho que saber que aonde eu estiver, eu preciso refletir a seriedade com que eu lido com as coisas do Senhor. No versículo 5, ele ainda fala mais uma coisinha, ele diz assim, e se alguém também milita, não é coroado, não será recompensado. Quando que essa pessoa não será recompensada? Está escrito aí. Se não militar legitimamente. Então dá a impressão assim, nosso Senhor Jesus, ele está tão abafado, tão apavorado, tão necessitado de gente para trabalhar, que de qualquer jeito que fizer para ele está bom. É isso que está dizendo o texto? Não. Ele diz, se o seu trabalho não for aceito e aprovado por ele, não espere recompensa. Quem vai nos aprovar é o Senhor, quem vai nos recompensar é o Senhor. Se eu quero a recompensa, e que recompensa é essa? Não é dinheiro, não é mansão, não é carro importado. A recompensa é lá em cima na glória, quando Ele nos der a honra que só receberão aqueles que realmente amaram a sua justiça, o seu nome e o seu reino. Então o apóstolo Paulo está ensinando, não imagine que o importante é trabalhar, de qualquer jeito está valendo. Não é assim não, não é assim não. Tem que trabalhar? Tem, mas tem que trabalhar do jeito certo. Porque para homens nós somos criteriosos, para que eles então nos recompensem, que se dirá para o nosso Senhor, que todos os dias nos recompensa com o fôlego da vida, que todos os dias nos dá força para o trabalho, que todos os dias abastece a nossa mesa, que todos os dias nos livra da violência desse mundo e que nos garante uma eternidade nos céus. Você talvez imagine, nosso pai, mas não precisava de Paulo expor esse arquipo assim. Irmãos, isso aqui é um culto de doutrina, isso aqui é um culto para a igreja, isso é um culto entre irmãos de família aqui. Essas coisas precisam ser passadas e pensadas pelo povo de Deus. Porque às vezes nós pensamos assim, nossa, que absurdo, viu o que o irmão fez, viu o que o pastor fez isso de errado e aquilo de errado. E o que a pessoa faz nos escandaliza tanto, e às vezes nós estamos causando escândalo. E os nossos nós não estamos enxergando. Nós estamos nessa terra com uma responsabilidade sobre nós, ser luz para esse mundo e sal para essa terra. Aonde? Só dentro da igreja? Em todos os lugares que a gente estiver. Só seremos honrados se nós militarmos dignamente. Amém? Muito bem, voltando para Colossenses. O último versículo agora, para nós encerrarmos o estudo desse livro. Paulo diz assim, saudação da minha mão, de Paulo. Aí ele pede uma coisa, lembrai-vos das minhas prisões.
E é sobre isso que a gente vai falar, finalizando isso aqui. O apóstolo Paulo está mencionando o quê? Olhe para mim, por favor. Ele está falando, lembrai-vos das minhas prisões. Inclusive, no momento que ele escreve essa carta, ele está preso. Está preso em Roma. Ele não pôde ir a Colossos porque ele estava detido em Roma. E não era a primeira prisão dele. Ele tinha sido preso muitas vezes. Você imagina o espetáculo público que era? Porque geralmente nessas oportunidades, esses apóstolos estavam em praça pública pregando o evangelho. Estavam ali cercados por uma multidão que os observava. Enquanto eles falavam do poder de Jesus Cristo, eles falavam da autoridade de Jesus Cristo, da supremacia de Jesus Cristo, da glória de Jesus Cristo. Enfim, falavam todas as verdades a respeito de Jesus Cristo. De repente, chegavam os soldados. Chegavam com as suas correntes e amarravam seus pulsos e saíam arrastando esses apóstolos no meio de todo mundo. E eles eram levados para o cárcere. Então não tinha nem como, despistar para que ninguém soubesse o que estava acontecendo. Era na vista de todo mundo. Eles eram levados, arrastados para a cadeia. Ficavam ali aprisionados, em lugares terríveis. Muitas vezes os cárceres eram justamente nos setores onde corria o esgoto da cidade. Eles ficavam ali, naquela imundícia, e havia o costume de o Estado não sustentar o preso. Se ninguém levasse comida para eles, eles ainda morriam de fome lá dentro. A coisa era terrível, sem falar das chibatadas que levavam. Às vezes lhes era lançada a sentença de açoites, e eles apanhavam como se escravos fossem. Por uma única falha, estarem em praça pública pregando o evangelho do reino de Deus. Talvez o que se esperasse é que da primeira vez que uma coisa dessas acontecesse, o indivíduo, o apóstolo, o pregador, ficasse tão traumatizado que ele dissesse, essa foi a primeira e a última, eu nunca mais passo por uma dessas. Mas não era o que acontecia. Eles, pelo contrário, se expunham à vergonha pública. Eles se expunham a condenações falsas, a testemunhos falsos, pessoas, para que eles tivessem respaldo legal para aprisioná-los, pessoas eram pagas para dizer que nas suas pregações eles diziam coisas que eles não tinham dito, incitando o povo, por exemplo, contra o Império Romano, para que então as lideranças civis tivessem apoio legal para aprisionar aqueles homens. Então eles estavam em situações difíceis, e o apóstolo Paulo passava por esses momentos de flagelo, separado dos seus amigos, impedido de estar nas ruas pregando o evangelho, sofrendo ali as humilhações e os abusos e os maus tratos de um cárcere, por ser um pregador do evangelho. Alguém pensaria assim, tudo bem, eu não vou desistir quando eu passar por isso, porque eu tenho um chamado e preciso cumpri-lo, mas eu preciso esquecer esse sofrimento, porque senão isso vai me traumatizar. Eu não vou mais avançar, estão batendo demais, estão judiando demais, e eu estou sofrendo demais por causa de fazer a obra de Deus. Eu não posso mais, eu tenho que procurar um tratamento, eu tenho que procurar uma terapia. O sofrimento tem sido tanto que eu estou perdendo a coragem, eu estou perdendo o ânimo, eu estou sofrendo demais para cumprir esse chamado. Não era esse o sentimento dos primeiros apóstolos, não era esse o sentimento dos primeiros pregadores. Paulo dizia, eu faço questão de lembrar cada vez que eu fui preso por pregar o evangelho. Eu faço questão de lembrar cada vez que eu fui acorrentado como um animal, e a minha única falha aos olhos deles era eu estar pregando o evangelho, arrancando pessoas das garras de Satanás e anunciando as verdades que salvam eternamente a alma delas. Eu faço questão de lembrar cada vez que eles arrancaram as minhas túnicas e eles deram chicotadas nas minhas costas, deixando-as em carne viva. Eu faço questão de lembrar quantas vezes eu apanhei tanto que me deixaram no chão, imaginando que morto eu já estivesse. Ele dizia, eu não quero esquecer, e não desejo que a igreja também esqueça. Lembrem como é que se porta alguém que honra o seu Senhor nessa terra. Mas Paulo, tem uma contradição aí. Parece que você está honrando ele, mas ele não está te honrando. Por que ele está permitindo que você passe por isso? Por que ele está consentindo que você passe por isso? Nós vamos ver pelo menos duas razões por quê.
o Senhor permitia que aqueles apóstolos passassem por aquilo? E por que o Senhor permite que os que hoje, com seriedade, com dignidade, encaram o chamado que Deus lhes deu, passem por situações de calúnias, de perseguições e de injustiças? Jesus, falando uma vez no Sermão do Monte, ele falou: bem-aventurados sois vós, quando mentindo, disserem toda sorte de males contra vocês. Senhor, tu está dizendo que eu serei feliz quando alguém começar a me caluniar, a levantar falso contra mim? Ele diz: feliz. Pior se fosse verdade o que eles estão falando. Nessa situação, você entende o seguinte: o Senhor Deus sabe todas as coisas. Se o que estão falando que você fez, de fato você fez, tu está enrolado com Deus lá em cima, porque Ele sabe, não adianta tu negar. Agora, se o que estão falando que você fez, você não fez, quem está falando é que está enrolado. Porque o Pai lá em cima sabe que isso é mentira. E essa pessoa vai prestar contas diante de Deus um dia. Porque está tentando denegrir a reputação de um vaso escolhido de Deus. Porque está tentando tirar a autoridade espiritual de alguém que Deus levantou. E está levando as coisas de Deus a sério. Perfeito? Não, perfeito. Fazendo a obra na terra só Jesus Cristo. Mas tem gente séria e sincera trabalhando na face da terra. Como aqueles apóstolos eram, o que você acha? Eles eram sinceros ou não? Eles procuravam ser o mais corretos possível ou não? Com certeza. E como os seus adversários os tratavam, lançando lama no nome deles, levantando calúnias e acusações falsas contra eles. Com que finalidade? Tirar a força do trabalho que eles estavam fazendo. De modo que as pessoas, quando os ouvissem pregar, ficassem com uma pulga atrás da orelha, dizendo assim: mas será? Ouvi dizer, estão falando por aí, não sei não, hein? Até fala bem. Emociona a gente, impressiona a gente, mas não sei não, já ouvi uns boatos por aí. Pronto. A pessoa perde a credibilidade na mensagem que é transmitida, porque ela acredita em boatos. Ela está fazendo o quê, no final das contas? Esse servo de Deus, que esteja agindo da forma mais correta possível, está sofrendo esse levante, ele está perdendo o quê? Ele não está perdendo nada. Ele está fazendo a obra, ele está cumprindo o ministério. Quem está perdendo? Está perdendo quem está caluniando, porque Deus sabe que é calúnia e não há como a pessoa convencer Deus de uma coisa que Deus sabe que seja errada. E quem mais está perdendo? Aqueles que, por darem crédito a calúnias, sem requererem provas, abrindo mão de testemunhas, elas simplesmente desacreditam o chamado e o trabalho de um homem ou uma mulher de Deus. No final das contas, está todo mundo em teste aos olhos do Senhor. Tem alguém que você já ouviu pregar e que você era muito abençoado através dessa pessoa, mas um dia você ouviu um boato a respeito dela, acabou, você não consegue mais receber nada da vida dessa pessoa? Não me responde não. Costuma acontecer assim na sua maneira de refletir sobre as coisas? Uma pessoa que quando adorava, quando cantava, quando ministrava na adoração, como te tocava, como seu coração se abria para Deus, mas um dia você ouviu uma conversa fiada a respeito dessa pessoa. Você só ouviu um boato, você não viu nada e quem falou também não provou o que estava falando. Mas a partir do momento que você ouviu aquela conversa, acabou, colocou uma barreira em você. Quando você vê aquela pessoa adorando, você já não consegue mais se deixar conduzir na adoração. Você já não consegue mais desfrutar daquele momento de adoração. Você não recebe mais da boca daquela pessoa. Isso, é assim que a coisa funciona. Então todos estão em teste. Quem está em teste? Aquele que Deus está usando. Se ele não for íntegro e digno, ele está dando motivo. E então vão falar dele e a culpa será dele próprio e o Senhor Deus vai chamá-lo a juízo. Quem mais está em teste? Quem está falando, quem está divulgando, quem está detonando com a reputação de alguém a quem Deus esteja usando. Por quê? Porque essa pessoa, ela está fazendo alguma coisa que não cabe a ela. Ainda que fosse verdade, não está nas mãos dela o direito de executar juízo sobre um servo de Deus que esteja em falha. Se ela nem sequer tem certeza e espalha situações por conta da interpretação que ela preferiu fazer,
de um evento ou de outro, ela está expondo o seu coração frívolo, o seu caráter duvidoso. Ela está expondo diante das pessoas do que ela é capaz. Ela é capaz de lançar lama no nome de alguém que está sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Mas não são só essas pessoas que estão em teste. Os que ouvem os boatos também estão em teste. A igreja dos nossos dias no Brasil precisa avançar nessa maturidade, porque nós estamos vivendo o tempo dos boatos. Não é só sobre quem trabalha na igreja, não. O que mais se faz nos meios virtuais de comunicação hoje em dia? Me fala. É pesquisa para poder passar lá no vestibular? É o que mais se faz nos meios virtuais? É compartilhar coisas que podem trazer e agregar valor moral e ético na vida das pessoas? Não. O que mais se faz nos instrumentos virtuais de comunicação hoje é boataria. É boato, não tem outro nome. Por quê? Porque não existem provas nem evidências, simplesmente se solta uma frase lá. E aquilo rasga o mundo inteiro. Toda a face da terra ouve aquela notícia. E é o que basta. Se está no Face, deve ser verdade, né, gente? Hein? Se está no Face, deve ser verdade. É o Face, o livro da face. Facebook, o livro do rosto. Não é assim? A tradução do inglês para o português? Facebook, o livro do rosto. Aí a pessoa tem lá a página do rosto dela. O que ela coloca lá? O rosto dela. A cara dela é essa aí. Boateira, fofoqueira, espalhadeira de boato. Esse é o rosto dela. Quem é que está contando para o mundo inteiro que esse é o rosto dela? Ela mesma. Ela mesma. Nós estamos vivendo na era dos boatos. Boatos correm das mãos dos equipamentos que estão nas mãos das pessoas 24 horas por dia. Então, nós estamos debaixo da observação do Espírito Santo nos nossos dias, a esse respeito. Nós desacreditamos e descredenciamos pessoas que Deus está usando poderosamente por conta de boatos. Que ética é essa nossa? Então, qualquer um nos contamina com boatos. É assim que a gente age com justiça, julgando os outros. É essa a nossa conduta para lidar com a reputação dos outros. Qualquer hora que alguém levantar uma acusação, nós estamos assinando embaixo e ajudando a espalhar. Tudo bem, só não nos esqueçamos de uma coisa. De tudo isso, cada um dará conta um dia diante de Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo, não esqueçam das minhas prisões. Paulo, prisões é uma coisa vergonhosa, era coisa para esquecer. Ele diz, depende. Se a prisão foi por justa causa e por ato vergonhoso, então realmente não deveria nem ser lembrada. Por quê? Porque é um monumento ao meu erro, à minha falha, à minha desonestidade. Então eu não deveria passar como fosse uma coisa, sabe, que deveria ser guardada na memória, senão para mim mesma, para o meu aprendizado. Mas quando se trata desse tipo de prisão, Paulo está dizendo, as minhas prisões são um monumento à minha lealdade a Jesus Cristo. Por que eu não me esqueço das minhas prisões? Por que eu dou valor a cada marca das minhas costas? Porque isso tem valor para mim. Isso representa até onde eu sou capaz de ir na minha lealdade ao meu Senhor. Porque eu poderia escapar das prisões, eu poderia escapar das algemas, eu poderia escapar dos açoites, eu poderia escapar da maledicência, eu poderia escapar da boataria, eu poderia me isolar disso tudo. Eu poderia fazer outra coisa na minha vida. Eu poderia deixar o ministério, continuar crente, continuar salvo, cuidar só de mim mesmo. Sem me importar com o rebanho, sem me importar com ovelhas, sem me importar de trabalhar para o reino crescer, cuidando de mim mesmo já estaria bom. Ah, mas tu ia viver do quê? Do que eu vivia antes disso. Poderia trabalhar no que quer que fosse,
Poderia escolher qualquer atividade que me remunerasse e eu não morreria de fome. Eu não precisaria me expor. Mas eu fiz e faço e me submeto. Não é por causa do que as pessoas imaginam que eu seja, mas eu sei por que eu me submeto a essas coisas. Eu sei por que eu tolero essas coisas. As pessoas imaginam que seja por isso, por aquilo ou por aquilo outro. Mas o que elas pensam não importa. O juízo delas, elas é que vão prestar conta deles diante de Deus. O que me importa para mim é que eu sei por que eu me submeto a essas coisas. É por lealdade ao meu Senhor. Você sabe, eu estou falando com pessoas aqui que talvez tenham na sua vivência cristã momentos assim que foram dolorosos. Em que você sofreu calúnia, você sofreu perseguição, você sofreu injustiça, humilhações. E você podia ter cruzado seus braços e falado assim: eu quero saber de uma coisa? Eu não vou mais me submeter a uma coisa dessa. Eu não vou mais passar por isso. Eu não aguento mais isso. Estão acabando comigo. Paulo é impressionante, gente. Porque do jeito que ele está falando aqui, ele está dizendo: já judiaram de mim, mas está longe de acabar comigo. Porque ele tinha um imperativo dentro dele: a lealdade a Jesus Cristo, a lealdade ao chamado. Ele entendia uma coisa que nós precisamos finalizar essa carta entendendo: nós só temos o nosso tempo aqui na terra para dar demonstrações de lealdade ao Senhor. Quando esse tempo aqui acabar, não tem mais oportunidade. É aqui e agora. O tempo de nós darmos demonstrações da nossa gratidão, da nossa confiança, da nossa lealdade ao nosso Senhor. 2 textos antes da gente orar encerrando. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versos 5, 6 e 7. 2 aos Coríntios 4, versos 5, 6 e 7. Encontramos? Diz assim: pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Verso 6. Porque Deus, que disse: das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E o verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Deixa esse na tela, por favor. Então, nos versículos 5 e 6, o apóstolo Paulo está escrevendo aos Coríntios, porque a situação foi relatada com mais detalhe na carta aos Coríntios. Ele fala com mais detalhe do sofrimento dele, e das prisões dele, dos flagelos dele, por conta do ministério. Aí ele começa a explicar, ele diz assim: nós passamos todas essas coisas, sabe por quê? Porque nós fomos pregar o evangelho para vocês. O evangelho que nós pregamos para vocês não era a nossa biografia. Nós não nos colocamos na frente de vocês para contar a nossa vida, a história da nossa vida, não. Nós nos colocamos diante de vocês para falar do evangelho que apresenta a pessoa de Jesus Cristo. Como é que nós conseguimos pregar essas coisas para vocês? Porque o próprio Jesus Cristo nos iluminou para que a gente pudesse falar. Então, quer dizer, naquele momento que a gente estava ali na frente de vocês, pregando o evangelho de Jesus Cristo para vocês, era o próprio Jesus Cristo nos iluminando, nos capacitando, para a gente explicar as coisas dele para vocês. É uma coisa assim, tão maravilhosa, que vocês nos ouviam, nos entendiam e se entregavam a Jesus Cristo. Nós não teríamos esse efeito sobre vocês. Mas era porque naquele momento o próprio Jesus Cristo falava dele mesmo, através da nossa boca, aos ouvidos de vocês. Aí ele finaliza assim: todo esse processo é maravilhoso demais, é sobrenatural, é esplêndido demais. Mas você sabe o que é mais extraordinário? Tudo isso acontece nesses vasos de barro que somos nós. Nós somos apenas isso. O vaso é de barro. Temos, porém, esse tesouro. Que tesouro? O evangelho. O
O evangelho que liberta pessoas, o evangelho que transforma pessoas, o evangelho que liga pessoas a Deus, o evangelho que muda a história de vida das pessoas, o evangelho que tira a pessoa das trevas e leva ela para a luz. Isso é um tesouro divino. Mas chega até a vida dos outros em que vasilha? Vasilha de barro. Não é isso que nós somos? Feitos do pó da terra? Quando nós dermos o nosso último suspiro, onde é que vão nos guardar? No chão. A terra vai nos rejeitar? Não. Ela vai simplesmente nos absorver, porque dela nós viemos. Então Paulo está dizendo, todo o poder de Deus que toca a sua vida, que abençoa a sua vida, que transforma a sua vida, flui dos nossos lábios. Lábios de seres humanos igual a você mesmo. O vaso é de barro. Por quê? Há um texto nas Escrituras que diz que os anjos desejaram fazer o que Deus delegou aos homens fazerem, mas Deus não consentiu. Na sua sabedoria ele resolveu que homens alcançariam homens para o reino dos céus. E Paulo dá uma explicação aí. Você sabe por que às vezes nós vamos parar na prisão, nós sofremos açoites e calúnias e não sei mais o quê? Porque nós não somos anjo. Porque se a gente fosse anjo, ninguém mexia com a gente. Ninguém mexia com a gente. É uma cepada só. Tirava a espada da bainha na hora e falava assim, eu corto um pedaço da sua língua, não, miserável, eu corto sua língua inteira. O que você falou de mim? Prova. Ou prova ou eu decepto a língua. Não, ele não deu essa ordem aos anjos, deu a comedor de arroz com feijão igual você mesmo. Paulo diz, por que ele fez assim? Para que quanto mais abençoados forem, as pessoas observem que a bênção, por mais espetacular que seja, chegou através de um simples vaso de barro, que nada muda essa consistência. Ah, mas é um vaso de barro que tem mestrado, tem doutorado, é PhD, não sei de o quê, mas continua sendo vaso de barro. Ah, mas é um vaso de barro que, vou te contar um negócio, já viajou o mundo inteiro, fala não sei quantas línguas, quantos idiomas, e sabe de tudo, de qualquer área que você imaginar. Mas continua sendo o quê? Vaso de barro. Então Paulo diz, às vezes nós vamos parar lá no fundo do cárcere, para que todos saibam, inclusive nós mesmos, que por mais poder que Ele libere para usar a nossa vida, Ele não mudou a nossa estrutura, nós continuamos sendo pó. Então, nos humilhamos na presença dEle. Não nos inflamos, não nos inchamos, não ficamos achando que nós somos os tais. Nós passamos tribulações enquanto a obra de Deus acontece através da nossa vida. Nós, às vezes, estamos sendo judiados, perseguidos, nós, às vezes, estamos sendo oprimidos, mas nos apresentamos, estamos a postos, trabalhando, vendo a obra de Deus alcançar todo mundo. Parece que só não alcança a gente. Porque os nossos flagelos continuam pelo tempo que Ele determinar. É escola para nós. É para que a nossa crista não cresça. Quando alguém começar a querer nos elogiar, quando alguém começar a querer bater nos nossos ombros e nos tratar como celebridade, quando alguém começar a olhar para nós com tanta postura, como se nós fôssemos mais importantes do que eles, nós passamos alguns flagelos para nós não nos esquecermos. Que por mais maravilhosamente seja a maneira como Deus use uma pessoa, a glória é do Senhor, o poder é do Senhor. Amém, meus irmãos? Além disso, para finalizar, 2 Timóteo 2,9, Paulo entendia por que Deus permitia que ele passasse aquelas coisas, e nós já vamos encerrar. 2 Timóteo 2,9, pelo qual sofro, a ponto de ser preso como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Era importante que eles observassem isso, porque talvez os apóstolos ou qualquer pregador ou qualquer pessoa que Deus esteja usando maravilhosamente, pense assim, nossa Deus, se eu adoecer, nossa, eu não posso adoecer. Quem que vai pregar para esse povo? Não, eu não posso passar uma semana viajando, não posso. Quem vai pregar para esse povo?
Então, Paulo está tendo uma experiência didática importante. Ele está dizendo, gente, eu estou assim, observando o seguinte, eu estou preso aqui no cárcere, meus pés acorrentados, meus braços acorrentados, eu não posso sair à rua, eu não posso conversar com ninguém, eu estou cheia de verdades do evangelho para contar, mas não posso chegar para ninguém para contar. Mas eu estou recebendo notícia de que eu estou preso aqui. Mas o evangelho está soltinho da Silva. O evangelho está indo por todas as ruas do meu bairro. O evangelho está chegando em todas as esquinas da minha cidade. O evangelho está se espalhando pelo mundo. O evangelho, a boa palavra de Deus, está fazendo a obra na vida de famílias inteiras. Enquanto eu estou aqui, eu não estou fazendo nada, eu não posso ir, eu estou preso. Eu estou preso. Mas ninguém prende a palavra do Senhor. Então o que ele entendia? Ninguém é indispensável. Quando Deus não estiver usando a mim, vai estar usando você. Quando não estiver usando você, vai estar usando a mim. Quando não estiver usando nenhum de nós dois, vai levantar outro e vai usar outro. Porque a obra é de Deus, não é de homens. Amém? Fica de pé no seu lugar e nós vamos orar. Aquela igreja teve uma oportunidade maravilhosa quando recebeu essa carta. Eu não sei se você concorda comigo. Mas nós acabamos de ter esse privilégio também. Nós escutamos tudo que Paulo falou para eles, tudo que o Espírito Santo mandou falar. E no finalzinho desta reflexão, nós vamos orar e dizer, meu Deus, me perdoa se eu tenho lidado com as coisas do Senhor de uma maneira desleixada, sem a devida honra. Se eu tenho me permitido cair na tentação de avaliar as coisas do reino de Deus, através do olhar da mídia, através das falhas de pessoas que não deveriam estar falhando porque são líderes no seu reino, se eu estou me deixando contaminar por boatos, se eu até pior do que isso, eu estou ajudando a espalhar boatos, vamos orar? Tem muita coisa para a gente pedir perdão e misericórdia ao Senhor. Feche os seus olhos e pense nisso, reflita nisso. Quando nós tratamos a obra de Deus de maneira leviana, nós não estamos lá tratando coisas de homens de maneira leviana, estamos tratando coisas de Deus. É o ministério de Jesus Cristo. Se nós não sabemos lidar com isso, deveríamos ficar calados, deveríamos falar menos, deveríamos estar menos dispostos a criticar, deveríamos estar mais dispostos a orar, a interceder, a pedir ao Espírito Santo que providencie renovo para o povo dele, despertamento, avivamento. Nós deveríamos ser mais cautelosos com a nossa língua, com o nosso falar. Comece a orar. Comece a clamar. Se o Espírito Santo te fizer lembrar alguma falha que você mesmo cometeu, faça um concerto com Deus, peça misericórdia, peça perdão. Talvez esse seja um dia em que Ele possa te perdoar. Se Ele ver sinceridade no seu coração e se Ele ver decisão de mudar de atitude, mudar de comportamento. Vamos entender, Deus sempre usou pessoas na face da terra. Não adianta a gente ficar nervoso com isso. Vai ser assim. Quando eu me for, quando você se for, Ele vai levantar a próxima geração. Os próximos cantores, os próximos instrumentistas, os próximos pregadores, os próximos evangelistas, os próximos professores, porque Ele nunca deixa a obra dele sem uma voz nessa terra. Que nós saibamos honrar as vozes que Deus está usando nesse tempo, no nosso tempo. Comece a orar, ore pela igreja do Senhor, clame ao Espírito Santo, que Ele trate conosco, que Ele trabalhe dentro desta igreja. Se você é um oficial nessa igreja, se você trabalha nessa equipe desta igreja, agradece a Deus essa oportunidade, agradece. Pede perdão se tem havido murmuração, pede perdão se tem havido desleixo, muda o seu trato com essas coisas, porque o Senhor Deus é para quem nós estamos trabalhando. Nós trabalhamos para o Rei, nós trabalhamos para o Senhor. Aleluia. Ministra na nossa vida nesta hora, Senhor. Meu mestre. Aleluia. Olha o que você está cantando, hein? Olha o que você está cantando. Pensa no que você está falando com Ele, hein? Aleluia. Atua na nossa vida, Espírito de Deus. Transforma a nossa vida, Senhor. Liberta-nos de nossas próprias falhas e meninices, Pai. Realiza a Tua obra de tal forma, Deus, que nós sejamos zelosos, Senhor,
da tua maneira de agir, do teu fazer, do teu trabalhar no nosso meio, na nossa cidade. Quantos ministérios trabalhando nessa cidade, Pai. Nós oramos por todos nesta hora e te pedimos, Deus, vai fortalecendo aqueles que o Senhor tem levantado, vai edificando, vai consolidando o chamado, o ministério de cada um. Que sejam ministérios frutíferos, Pai, prósperos, Senhor, que avancem alcançando multidões para o teu reino. Nós não estamos em guerra com nossos amados, com nossos irmãos. Nós somos parceiros, companheiros. Nós estamos na mesma equipe, servindo ao Senhor. Para a tua glória, Pai, para o teu louvor, Senhor. Manifesta a tua graça, Deus, e opera no meio do seu povo. Aleluia! Aleluia! Canta, meu querido, canta. Mas faça dessa canção uma oração. Peça a Ele que te dê um coração quebrantado, um coração renovado e transformado. Aleluia! Oh, meu Deus, vai tocando, Pai. Ó, Espírito Santo, vai tocando. Toca, Senhor, nessa noite. Quebra, Senhor, esse vaso. Faz de novo um vaso para a glória do teu nome. Ó, Espírito Santo, trata com cada um de nós nessa noite, renovando a nossa mente, renovando, Senhor, o nosso coração. Aleluia! Canta, pede a Ele um coração transformado. Aleluia! Oh, glória a Deus! Sim, meu Deus, nós queremos um coração pronto, Senhor, para te obedecer, um coração de adorador. Aleluia! Sim, meu Deus, recebe aí, ó Deus, a nossa adoração. Renova a tua igreja, Senhor. Renova, Senhor, a nossa vida, Deus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus.